Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança no futuro. Estimados ouvintes, muito bom dia, sejam bem-vindos à edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou o Joel Costa e com todo prazer cá estou, às quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas atualidades relacionadas com contabilidade e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. Este programa conta com a produção da JCS Comercial, técnica de António dos Santos, realização e apresentação de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Hoje vamos ter a rubrica Por Dentro da OCPCA, espaço reservado aos temas ligados à vida cotidiana da Ordem, trazendo um responsável da OCPCA, no caso o vice-presidente da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, Dr. Alberto Seixas, que vai falar sobre vários assuntos relacionados à vida da Ordem, entre os quais a 6ª Assembleia Geral Ordinária da Ordem, que vai decorrer já neste sábado. Já agora, faltam apenas 3 dias para esta Assembleia. Caso ainda não tenha reservado o seu lugar presencial ou online, recomendamos que o faça. Também vamos falar da atividade que houve no IFAC muito recentemente e que terminou também esta semana. E, claro, o posicionamento da OCPCA a nível dos organismos internacionais. Isto e muito mais para acompanhar já nesta edição da Contas na Hora. Hoje é quarta-feira, faltam somente 3 dias para a 6ª Assembleia Geral Ordinária da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. O evento está agendado para este sábado, 26 de novembro de 2022, a partir das 8 horas, na sala de reuniões do edifício Goia, 7º andar, sito na esquina da rua Major Marcelino Dias, com a Nicolau Gomes Spencer, no Maculusso, também por videoconferência, e os membros podem confirmar a sua presença pelo e-mail enviado pela Ordem e também pelo link que foi também enviado pela Ordem. A participação presencial está limitada a um número reduzido na sala. Por esta razão, todos os membros que desejam participar presencialmente devem enviar um e-mail para comunicação@ocpcangola.org. Para aqueles que desejam participar por videoconferência, devem aguardar o link do evento, que será enviado a todos os membros com a situação regularizada junto da Ordem. O evento será norteado pela seguinte ordem de trabalhos: a leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior, a apresentação e aprovação do plano de atividades para 2023 e a apresentação e aprovação do orçamento para o próximo ano. Recordamos que, de acordo com os termos do disposto número 3 do 19º artigo do Estatuto da OCPCA, caso não houver presencialmente e online quórum suficiente na hora indicada, 8 horas, a Assembleia decorrerá 1 hora depois com o número de presentes. Obviamente que só participam membros da Ordem com as cotas em dia, ou seja, que não tenham
cotas em atraso a um período igual ou superior a 6 meses. Todos os documentos a serem aprovados durante a Assembleia deverão estar à disposição no menu notícia no site da Ordem, já lá está um. Os estagiários podem participar por videoconferência, mas não têm direito de voto e por isso deverão estar devidamente identificados com um espaço estagiário, depois o nome e depois o número para facilitar a contagem dos votos. A sua participação a nível de estagiário serve para ganharem a cultura de participar nas Assembleias Gerais e da vida da Ordem. De qualquer modo, recomendamos a todos, especialmente aos membros, confirmem a sua presença na Assembleia Geral. E, passado que está este momento, vamos saudar o nosso convidado. Muito bom dia, Dr. Alberto Seixas, Vice-Presidente da OCPCA. Seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, João Costa. Bom dia aos ouvintes da 95.5, LAC, do programa Contas na Hora. Muito obrigado, Dr. Seixas, pela sua disponibilidade para falar connosco neste programa, que já é uma marca da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Vamos começar, Dr. Seixas, pela 6ª Assembleia Geral Ordinária da OCPCA. É já neste sábado, Dr. Seixas. Podia, por favor, confirmar os temas a abordar e de que forma os membros podem efetivamente participar? Os documentos já estão publicados? Se não, quando serão e qual é o apelo que deixa aos membros sobre a importância de participar neste importantíssimo evento? João, para além da leitura da ata da Assembleia Geral Ordinária anterior, vão ser submetidos à aprovação o plano de atividades e o orçamento para o exercício econômico de 2023. Já está no site o orçamento, o plano de atividades carrega-se a qualquer momento e é mesmo na aba de notícias, como disse, que os membros deverão consultar. O apelo que faço aos membros é que adiram em massa, pois a Assembleia Geral é mesmo o local adequado que é para resolvermos os problemas da nossa classe. Muito obrigado, Dr. Alberto Seixas, e fica então aqui o apelo aos membros que participem em massa e quanto mais forem, melhor. Doutor, recentemente foi feito um estudo sobre a participação dos membros na Assembleia Geral, a pedido, obviamente, do Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem. Pode, por favor, apresentar os resultados deste estudo, ou seja, o que é que determinou, porque foi feito com base na preocupação do Conselho Diretivo e da Assembleia Geral sobre o nível de participação dos membros. Quais são as novidades que esse estudo trouxe, aliás, esse inquérito, e que medidas foram então apuradas para aumentar o índice de participação dos membros na Assembleia Geral, como também na vida cotidiana da Ordem, porque na verdade a Ordem é de todos os membros e o Dr. Seixas e todos contam com a participação de todos e com o apoio de todos para que o plano de mandato seja efetivamente executado. Quais são as novidades nesse sentido, doutor? Primeiro vamos, antes mesmo de responder a sua questão, vamos aos números do inquérito. Nós tivemos um número máximo de respondentes de 532 membros, para um universo de aproximadamente 3.000 e poucos membros que estão em funções. Portanto, me parece uma amostra razoavelmente para o universo que se quer extrapolar. Entretanto, do inquérito tentamos saber quais eram as razões para o absentismo, o motivo do absentismo. E os números que saem dali, é interessante que 30,30% das pessoas disseram que não tiveram disponibilidade, outros 15% alegaram o dia da reunião e os 13% alegaram o horário da reunião. Outros também alegaram que não estavam na reunião porque não tinham as cotas pagas e o inquérito tentou também saber a razão pela qual as cotas não estavam pagas. Por o caricato que pareça, 20% dos membros disseram que na altura não tinham emprego, outros 14% disseram que não estavam a exercer a profissão e os outros 22% disseram que não tinham disponibilidade financeira. O que recomendava-se para que seja feito para aumentar o número de participação de membros na Assembleia. O mesmo inquérito também incidiu sobre isso, sobre a mesma amostra de 532 respondentes. E chegou-se à conclusão que os membros sugerem que se mude o dia e o horário da reunião. 35,5% dos membros responderam isso. Os outros 13% responderam apenas que se mudasse o dia da reunião. E os outros 32% disseram que deve haver mais comprometimento. Isto é em relação aos números. Respondendo concretamente à pergunta que me fez, é que se prestarmos atenção, boa parte das variáveis elencadas pelos membros
no inquérito não dependem propriamente da OCPCA, ou seja, não são variáveis controláveis pela OCPCA. Ainda assim, a OCPCA adotou uma série de medidas com vista a suscitar maior interesse por parte dos membros em relação à participação nas Assembleias Gerais. Mais concretamente, passou a enviar mais comunicações, lembretes aos membros. Antes enviavam por uma única comunicação. E o Joel tem agora aqui múltiplas formas de comunicar para ver se os membros se lembram de que têm que participar. E também fazemos um maior apelo da importância de participar nas Assembleias. A entrevista do Presidente da Mesa da Assembleia Geral e esta entrevista são tão somente exemplos, né, deste esforço no sentido de atrair cada vez mais membros a participarem na Assembleia Geral. Muito bem, Dr. Seixas, e também os membros vão voltar a receber SMS no seu telemóvel direto a recordar desta Assembleia, bem com algum esforço de mais comunicação a nível da imprensa. A ver, vamos. Esperamos então estar aqui na próxima quarta-feira para ditar números de participação, recordes ou superiores aos anteriores. Dr. Seixas, vamos olhar também para outro aspecto. Uma das maiores preocupações dos membros é que querem a Ordem cada vez mais atuante na resolução dos seus problemas, quer a nível dos problemas internos, quer a nível dos problemas externos, ou seja, a cooperação internacional ou a integração da Ordem nos organismos internacionais. Sabemos que recentemente o Dr. Seixas, na qualidade de Vice-Presidente da Ordem, bem como o Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, na qualidade de Presidente da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas, deslocaram-se a Portugal a convite da OROC para uma visita de trabalho, para estreitar laços e assegurar claramente formas de cooperação que poderão beneficiar ainda mais os membros da Ordem. Mas pode, por favor, explicar alguns detalhes, os propósitos da visita, que assuntos foram tratados e que benefícios podem sair desta visita de trabalho ao mais alto nível, quer do Presidente, quer do Vice-Presidente da OCPCA? De facto, como é de conhecimento do Joel e dos membros da direção da Ordem, realizou-se recentemente o Congresso da Ordem de Revisores Oficiais de Contas, para o qual a OCPCA tinha sido convidada a estar presente. Infelizmente, por razões burocráticas, o visto não saiu oportunamente. Como havia na agenda um conjunto de temas de caráter transversal, mal saiu o visto, então, em coordenação com a nossa congênere, decidimos efetivar, mesmo assim, a visita à margem do Congresso. E dentre os vários temas que foram abordados, o principal aspecto prendia-se com o facto de a OROC, Ordem de Revisores Oficiais de Contas, estar a celebrar um conjunto de protocolos com os países de língua oficial portuguesa, no caso da OCALP, sendo Moçambique a expressão máxima destes protocolos. Depois celebrou um acordo de reciprocidade de atuação dos profissionais da OCAM e os membros profissionais da OROC. Mas isso não se deu de repente. Moçambique fez um caminho até chegar neste acordo de reciprocidade. Primeiro, celebrou um acordo com a OROC no sentido de estes administrarem o curso de preparação do exame para auditores em Moçambique e, consequentemente, a correção dos mesmos exames de acesso. Ou seja, na OROC, contrariamente ao que nós fazemos aqui com os contabilistas, que primeiro fazemos o estágio e depois fazemos o exame, a prática na Ordem de Revisores Oficiais de Contas é que para o indivíduo se habilitar ao estágio, ele deve primeiro fazer um exame. Ou seja, o indivíduo só vai para o estágio depois de fazer esse exame de conhecimento. Então, a preparação para o exame é uma espécie de nivelamento para que as pessoas vão para o exame minimamente preparadas. E ao longo dos vários anos, se a memória não me trai, ao longo de 5 anos, Moçambique foi fazendo esta relação com a OROC no sentido de eles apoiarem a formação, a preparação de futuros auditores, quer por via do curso de preparação para o exame, quer por via da correção dos mesmos exames. E Angola, mais concretamente a OCPCA, entenderá que este seria um bom caminho para melhorar a qualidade dos nossos membros aspirantes a auditores. E foi neste espírito, principalmente, que em reunião com a sua congênere portuguesa, ouviu a experiência que a OROC teve na relação com Moçambique e manifestou a disponibilidade de fazer o mesmo caminho. Dito de outra forma, em vez de nós começarmos pelo acordo de reciprocidade, nessa altura seria desvantajoso para a OCPCA entende que começaria pelo mesmo sítio que começou Moçambique.
começaria numa relação com a ROC no sentido de auxiliarem na preparação dos cursos para o exame e eventualmente a respectiva correção dos exames e quem sabe depois dos mesmos anos ou se conseguimos encurtar caminho menos, viermos também a falar de um acordo de reciprocidade. A principal vantagem disto aqui é que de facto é colocar os nossos aspirantes a auditores, no nosso contexto peritos contabilistas, no mesmo nível de qualidade que os seus pares de Portugal. Me refiro ao ROC, né? E quem falaria de Portugal é nivelá-los num contexto internacional. Igualmente, neste encontro foi partilhada a experiência da OROC em matéria do controle de qualidade e da respectiva sustentabilidade, uma vez que a OCPCA aprovou recentemente o regulamento do controle de qualidade, juntamente com o regulamento disciplinar, e o regulamento de controle de qualidade encontra-se neste momento em fase de implementação. Foi abordada a questão do seguro de responsabilidade civil profissional, apesar da OCPCA já ter em curso uma simulação do seguro de responsabilidade civil profissional com uma seguradora local, mas achou por bem ouvir a experiência da OROC nesta matéria e a partilha foi bastante útil para aprimorar esta iniciativa da OCPCA. Que nós já temos aqui uma experiência com a nossa Seguros enviou-nos uma simulação do seguro de responsabilidade civil profissional, quer para profissionais, pessoas singulares ou pessoas coletivas, né? Ou seja, contabilistas e auditores em prática individual e aqueles que estão a atuar como pessoas coletivas. Está nesse momento em análise e, naturalmente, que o subsídio da OROC virá, de certa forma, afinar o que já está em curso cá em Angola. Abordamos também a questão da supervisão dos auditores que exercem atividades sobre empresas cotadas e sobre empresas não cotadas. É o caso da relação neles, OROC, CMVM e, no nosso caso, OCPCA, CMC. E, de facto, a ideia que se tem é que, em matéria de supervisão da auditoria, o entendimento consensual é que o regulador, no caso da Bolsa, a CMC, deve supervisionar apenas os profissionais da auditoria que exerçam esta atividade em empresas de interesse público, dito de outra forma, empresas cotadas em bolsa, e as restantes deviam ser supervisionadas apenas pela OCPCA. Naturalmente, que em tempo oportuno será entregue o respectivo relatório de viagem. Muito obrigado. Ficamos então aqui a saberem que, entre vários assuntos, foi-se buscar também experiência para o seguro de responsabilidade profissional a nível dos profissionais da Ordem, e ficamos também aqui a saber que novidades sobre o processo, né, que existe efetivamente já uma proposta e que está a afinar para se chegar ao fim. Qual é, Dr. Seixas, a previsão para que esse seguro seja uma realidade? Na conversa que tivemos com o ROC, uma das coisas que se colocou na mesa era saber se de facto o seguro deve ser pago pela instituição ou pelos membros. A realidade da OROC, a realidade de Portugal, diz que o seguro é obrigatório por lei, portanto o profissional para exercer a atividade tem que ter esse seguro de responsabilidade civil, portanto não é uma obrigação da instituição. A Ordem funciona apenas como intermediário para ver se os membros adquirem este benefício do seguro do grupo. Nós, no ensaio que fizemos com a nossa Seguros, onde estava eu e o Dr. Rui Santos pela parte da OCPCA, pedimos à seguradora que, se possível, viesse à Assembleia Geral para fazer uma pequena demonstração aos membros, para suscitar o interesse aos membros na adesão a este seguro. Em vez de sermos nós a falar, ficar aí aspectos técnicos que eles estariam em melhores condições de esclarecer. Uma vez acordados, podíamos acertar com a seguradora as modalidades de implementação, porque não é tão difícil sair da manifestação de vontade até a efetiva implementação, né? É só a Ordem propor aos membros, os membros estarem de acordo e começarmos o cronograma de implementação. Isto podia ser já. Muito bem, Dr. Seixas, então, numa data a anunciar, este documento será apresentado aos membros para que possam naturalmente tomar conhecimento ou dar também algumas contribuições, é isto? O nosso interesse é que seja já nessa Assembleia. Só precisamos de confirmar com a seguradora. O nosso interesse é que seja já nessa Assembleia. Exatamente. Precisamos de fazer-lhes lembrar que é para se fazerem representar na Assembleia, depois com a devida permissão do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, né?
fazermos uma breve apresentação, porque não é propriamente um ponto da agenda, é só uma nota, uma apresentação aos membros de mais este serviço. Muito bem, Dr. Seixas, muito obrigado. Ficamos então aqui já com mais algumas novidades sobre um tema que preocupa os membros da OCPCA e que, ao que parece, em breve vai ver a luz do dia. Tivemos neste mês a celebração do Dia Internacional do Contabilista, foi dia 10 de novembro, mas decorreu 17 a 21 de novembro, na Índia, em alusão ao Dia Internacional do Contabilista, o Congresso Internacional de Contabilistas de 2022. Aconteceu na Índia, na cidade de Mumbai. A OCPCA mobilizou a participação dos seus membros e deixou à disposição contactos para os contabilistas e peritos afiliados à OCPCA, se puderem inscrever e participar do evento. Uma dúvida, Dr. Seixas, chegou a ser abordado por algum membro? Ficou a saber da adesão dos membros para esta inscrição? E já agora, por outro lado, Angola esteve representada neste evento? Sim, não? Porquê? Primeiro, João, obrigado por esta questão, que é bastante pertinente. Mas antes mesmo de respondermos, nós começaremos por dar uma nota, né, do que é o WCOA, né, o World Congress of Accountants, ou seja, o Congresso Mundial de Contabilistas. Já é realizado há mais de 118 anos, ou seja, a sua primeira edição foi em 1904. E de lá para cá, são cerca de 118 anos na realização do Congresso Mundial de Contabilidade. Infelizmente, não temos registro de que Angola tenha participado de algum deles. Esta seria a nossa primeira oportunidade, mas por choque da agenda, é assim que podíamos dizer mesmo, porque assim que terminar o Congresso Mundial de Contabilistas, terminou agora em 21, agora na semana de 28 de novembro, 2 de dezembro, vem para Angola a equipa conjunta PAFA-SAICA, no âmbito da candidatura de Angola a membro associado do IFAC, que foi submetida e foi aceita, e Angola agora deve começar a fazer o caminho para, dentro de algum tempo, se confirmar a sua adesão ao IFAC como membro associado. Portanto, esta equipa vem fazer aqui uma visita de constatação. O mais provável é que saia de Mumbai, não descanse e venha para aqui. E nós, como anfitriões, tínhamos a necessidade de preparar a casa, nomeadamente fazer o contato com as entidades com quem a equipa quer falar, só para citar alguns: o Banco Nacional de Angola, o Ministério das Finanças, o Banco Mundial, né, as firmas da auditoria, o Ministério da Economia, a ARCEG. Há aqui um conjunto de stakeholders, né, que atuam, a CMC, que atuam na cadeia de relato financeiro e de auditoria, com as quais os visitantes gostariam de falar. E como deverá entender, isto requer uma série de contactos institucionais e preparação do ambiente interno. Esta foi a principal razão que fez com que nós não fizéssemos os 2 eventos em simultâneo, porque nós somos os anfitriões, nós é que devemos receber essa equipa, e ao estarmos lá e aqui ao mesmo tempo podíamos nos sentir fortemente pressionados. Mas temos registro não oficial de que tivemos membros do nosso título individual em Mumbai. Nós igualmente fizemos um apelo, né, institucional, né, que era para ver se conseguíssemos, para além da delegação oficial, conseguíssemos mandar alguns profissionais a título de sorteio para nos representarem neste congresso, mas infelizmente não tivemos sucesso. A ideia era para sortearmos aleatoriamente a ida de alguns membros, não da direção, membros normais, se calhar com cotas pagas ou com qualquer outro elemento de conformidade que servisse de referência para esse sorteio aleatório. Infelizmente, ainda não é nossa cultura, ou as nossas instituições ainda não estão muito acostumadas a financiar este tipo de iniciativa, mas lançamos o tiro e possa ser que em futuro as instituições se sintam mais impelidas a cooperar. Mas fizemos esse esforço e do qual não nos arrependemos, porque achamos que é uma iniciativa. Nós cada vez mais devemos engajar as instituições do país, as empresas do país, a se envolverem naquelas situações de representatividade do país, apesar de estarem a ser levadas a cabo pela ordem. Muito bem, Dr. Seixas, vamos agora olhar para aquilo que é a importância da internacionalização da OCPCA, ou seja, da admissão de Angola a nível do IFAC.
Comecemos por, se calhar, trazer um contexto, né, histórico de como começou esse processo. Sei que esteve na equipa que trabalhou para a admissão de Angola na PAFA. Pode, por favor, dar-nos um contexto de como decorreu esse processo, os benefícios que já temos por começarmos a integrar os órgãos internacionais de contabilidade a partir do nosso continente? Pois, João, deixa-me dizer que quando fomos nomeados no mandato passado, que já fizemos parte do Conselho Diretivo como vogal, pelo então Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Fernando Hermes, como ponto focal da OCPCA junto da PAFA, a OCPCA era membro associado daquele organismo desde agosto de 2016. Estou a me referir essencialmente ao mandato do Dr. Júlio Sampaio, em que o Dr. Júlio Sampaio era o Presidente do Conselho Diretivo. Ou seja, membro associado significa alguém que participa dos eventos PAFA, mas sem direito a voto, sem participar concretamente das decisões. Sobre a nossa, conseguimos levar a OCPCA a tornar-se membro do pleno direito da PAFA desde junho de 2019, na 9ª Assembleia Geral da PAFA, que ocorreu em Marrakech. Angola foi então admitida como membro do pleno direito, ou seja, um membro que já participa nas decisões da profissão ao nível do continente. Quando se vota qualquer política ao nível da PAFA, Angola também é tida em conta. E isto também permite Angola integrar os vários comitês de especialidade, ou seja, os vários comitês técnicos, né, sobre a apreciação e elaboração de normas que o IFAC solicita. Normalmente, quando há uma vaga também ao nível da própria PAFA, Angola é chamada a dizer se tem disponibilidade também de concorrer à vaga. Ou seja, toda a vida deste organismo, Angola hoje, como membro do plano de direito, participa. Mas um dos grandes benefícios é este que acabamos de citar na pergunta anterior, porque o IFAC hoje reconhece a PAFA como seu braço representativo em África. Normalmente, quando um país africano se candidata a membro do IFAC, a recomendação que se lhe faz é para fazer por via do órgão continental. E com Angola não foi diferente. Quando manifestamos o interesse de nos tornarmos membros do IFAC, isto no último Congresso Africano de Contabilidade que ocorreu em Moçambique, na reunião com o então presidente do IFAC, o Dr. Alan Johnson, que foi substituído agora para a FMA, que é uma senhora que está ali em frente dos destinos do IFAC, ele sugeriu que nós fizéssemos primeiro essa germinação. Tinha sugerido também aqui os países lusófonos, mas depois chegou-se à conclusão que pela proximidade, pela facilidade de vistos, a própria PAFA nos sugeriu que a germinação fosse feita com a África do Sul, depois de termos cogitado Zimbábue, a Zâmbia e a própria Ucrânia, o próprio Moçambique, que acabou depois sendo descartado por ser relativamente novo. Mas uma das vantagens é essa, é eles nos poderem acompanhar no processo de adesão aos organismos internacionais. E por via da PAFA, também a formação e a capacitação das ordens ao nível institucional também ocorre, porque há um evento que eles chamam TVM, que é Technical Value Management, que é uma espécie de capacitação das ordens que ocorre frequentemente. O membro do plano de direito também participa dessas sessões formativas a custo zero, entre aspas, suportado apenas pelas cotas que paga a PAFA. E mesmo com as cotas pagas também a PAFA, tem acesso a um conjunto de recursos, inclusive a assessoria técnica, que não seria dada se o indivíduo não fosse membro da PAFA. Esse direito de acompanhamento que eles vêm aqui fazer é mesmo por nós sermos membros da PAFA. Se fosse outra ordem que não fosse membro da PAFA, faria esse caminho de forma individual. Muito obrigado, Dr. Seixas. Dr. Alberto Seixas é vice-presidente da OCPCA, é nosso convidado aqui no Contas na Hora, a edição de hoje, dia 23 de novembro de 2022. Vamos a um breve intervalo, já falamos sobre vários assuntos, mas nós voltamos já a seguir com mais detalhes. Até já. Contas na Hora.
Um dos grandes desafios que nós temos neste momento é a constante legislação que está a ser emitida. Ou seja, nós já merecíamos alguma estabilidade legislativa. Eu sei que estamos a atravessar uma fase de reforma tributária, entendo perfeitamente, mas às vezes o timing da saída da legislação não é o mais adequado. E isto entenda-se porque estamos numa altura bastante difícil das empresas, nós ainda não conseguimos implementar tudo. Vou dar o exemplo do IVA. Estamos a educar as empresas no IVA, no sentido de se organizarem perante o IVA e tudo mais, e as empresas adequaram-se e trabalharam no sentido de uma realidade, poder optar por um regime ou por outro regime. E o que é que vai acontecer? Temos agora a nova proposta do Orçamento de Estado para 2021 que vem abanar com tudo. Como é que nós disciplinamos os nossos clientes durante aquele tempo, defendemos até uma certa situação, que não, é melhor vocês estarem neste regime por isto, e agora estão a propor uma coisa completamente que vem distorcer tudo aquilo que nós defendemos no passado. É muito complicado com o Gabinete de Contabilidade estar a lidar com essas situações e que não somos nós que fazemos as leis, mas é a nós que eles se vêm queixar. Contas na hora. Não. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança no futuro. Contas na hora. O seu programa de rádio. Contas na hora. Renomados os votos de muito bom dia aos ouvintes do Contas na Hora. O nosso convidado hoje é o Dr. Alberto Seixas, vice-presidente do Conselho Diretivo da OCPCA. Dr. Seixas já nos falou sobre a 6ª Assembleia Geral Ordinária que vai acontecer. Já também fez um ponto de situação sobre o seguro de responsabilidade profissional para contabilistas e peritos contabilistas, ou seja, para membros da Ordem, dizendo que naturalmente já há evolução e que em breve, provavelmente nessa Assembleia, já os membros vão ter contacto com o formato deste seguro. Obviamente também falou sobre a entrada de Angola aos órgãos internacionais, IFAC, IPAFA, e da visita que foi efetuada recentemente ao ROC, no Congresso dos Revisores de Contas, e trouxe aqui vários aspectos muito importantes. Vamos agora continuar e olhar para outras questões e continuamos a nível internacional ainda. Fala-se muito no IFAC, mas Dr. Seixas, afinal, a admissão de Angola ao IFAC é um momento muito esperado pelos membros. Muitos provavelmente não sabem, outros nem por isso, porque se calhar não sabem da importância. As minhas perguntas são: qual é o ponto de situação da admissão de Angola neste momento ao IFAC? Que benefícios vai trazer aos profissionais? E claro, que desafios vai colocar? Porque quanto mais a gente abraça normativos e organizações internacionais, maiores desafios também se colocam. Joel, pois a pergunta é mesmo extensa, mas merece resposta, porque o caminho para se tornar membro do IFAC é longo. Porém, ele é extremamente benéfico, porque mexe com todo o ecossistema de relato financeiro, desde aqueles que preparam as demonstrações financeiras, os que as auditam, os que são responsáveis pelo seu controle de qualidade, os que são responsáveis pela investigação e disciplina. Ou seja, quando uma instituição se candidata a membro do IFAC, o IFAC tem uma coisa que pede a cada ordem candidata, que é se calhar o que vêm constatar os visitantes da Angola, que é o grau de cumprimento das declarações de compromisso de obrigação do membro, vulgo SMOs, né? Statement of Membership Obligation, que são 7. Tem uma SMO sobre a garantia de qualidade, outra sobre normas internacionais de educação, outra sobre normas internacionais de auditoria, outra sobre ética, outra sobre normas internacionais de contabilidade para o setor público, outra sobre investigação e disciplina e outra sobre normas internacionais de contabilidade de relato financeiro. São as 7 SMOs. Eu fui citando desde a 1 a 7, é assim que elas estão por ordem crescente.
O que acontece, e cito isso de propósito, quando o indivíduo começa a se conformar com estas declarações de compromisso de obrigação de membro, desde a 1 a 7, começa a mexer com o ecossistema de relato financeiro. Ou seja, toda a contabilidade e a auditoria é mexida de forma transversal. São mexidas as normas internacionais, é mexido o controle de qualidade, é mexido as normas internacionais para a educação, ou seja, a nossa academia começa a se conformar com os requisitos internacionais para a educação, para contabilistas e auditores, que não se deve dar a formação inicial nem a formação contínua de qualquer jeito. Existem normativos que orientam o perfil de entrada do profissional e a formação contínua ao longo da carreira. A própria auditoria também é aqui chamada com as normas próprias, que por norma são as ISAs, ou que servem de referência, ou que elas são mesmo adotadas, mas não há outro referencial de preparação das auditorias. A própria contabilidade do setor público, quer dizer que vai mexer também aqui com o setor público, a prestação de contas do setor público, impactando também aqui a transparência, o accountability. O próprio normativo internacional de contabilidade e relato financeiro é extremamente importante, que é para se conseguir a comparabilidade, porque é um dos problemas com o qual se debatem os investidores, porque efetivamente quando se prepara demonstrações financeiras em Angola, tem que se reexpressá-las de modo a corresponderem àquilo que são os referenciais contabilísticos das outras geografias. E perceba que isto aqui torna oneroso, é um custo que entra no custo de fazer negócio. E depois isso pode, de facto, de certa forma, impactar o investimento direto estrangeiro. Quem quer investir aqui, e por exemplo quer investir em Moçambique, que já usa as normas internacionais de contabilidade, pode preterir Angola e optar por investir em Moçambique por esse detalhe. E que não há necessidade. Ou seja, o que estamos a querer dizer é que quando nos tornamos membros do IFAC, apesar do nível de exigência que disse, e é verdade, mas acaba nivelando de forma sustentável o ecossistema de relato financeiro no país. Ou seja, mexe com a estrutura do país de maneira transversal. Em vez de mexer aqui, depois mexer ali, cria-se um sistema integrado de melhoria do ambiente de relato. Melhora-se a qualidade da elaboração das demonstrações financeiras, melhora-se a qualidade da formação da contabilidade e auditoria, melhora-se aqui também os aspectos éticos ligados à profissão, melhora-se, de facto, a prestação de contas no setor público por via da adoção das normas internacionais de contabilidade para o setor público, vulgo IPSAS, né? Melhora-se, de facto, aqui também a questão ligada com a prestação de contas harmonizada, que de resto é um trabalho que já vem sendo feito entre o FASB e o IASB, né? Esse processo de harmonização que começou com esses dois organismos, hoje parece que é um movimento transversal. O órgão emissor de normas nos Estados Unidos, acho que está num processo de convergência desde 2002 com o órgão emissor de normas do IFAC, que é mais ou menos o representante ao nível mundial. Parece que esta convergência faz com que, de facto, quem esteja fora deste referencial internacional possa se sentir um bocadinho marginalizado na forma de fazer negócio. Dentre as várias vantagens do IFAC, não queremos esconder o outro lado, que é o nível de exigência dos nossos membros, que são colocados a um escrutínio cada vez mais rigoroso, mas por outro lado também os coloca numa situação de não serem só profissionais de Angola. Que essa mobilidade de nós podermos trabalhar como profissionais de contabilidade em Angola, no Dubai, na China, esse é o grande desiderato, né? Porque a linguagem de contabilidade é a mesma. Os critérios de identificação, reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação, o referencial contabilístico, a estrutura conceptual é a mesma. A maneira como os auditores formam a opinião na Índia é a mesma que formam, porque o referencial são as ISAs. Portanto, é ali onde se quer caminhar rumo a essa integração. A pergunta que não se podia calar é se nós não podíamos começar a arrumar a casa por dentro. Se calhar pudéssemos, mas a grande questão é que estes já montaram ordens que funcionam. É só nós adaptarmos a nossa realidade. Nós seguimos esse referencial, podemos fazer ordens sustentáveis aqui dentro. Essa é uma das principais motivações que faz com que nós adiramos esses organismos para servirem de benchmarking do modelo que nós estamos a adotar aqui.
Muito bem, Dr. Seixas, muito obrigado. Falando agora em organizar a casa por dentro, vamos ter exame, já agora em dezembro, faltam poucos dias. Tem alguma informação, alguma novidade? Quantos inscritos temos até o momento? Como é que está a evolução a nível de inscrições em relação aos anos anteriores? O que está a ser feito para aumentar o número de membros da Ordem? Ou seja, para si, o que é que significa o exame e que impacto pode vir a ter no aumento do número de contabilistas certificados no país? Nós, e eu fazendo parte do Conselho Diretivo passado, não tenho como não mencionar isso. Costumávamos brincar, né, falando às vezes com o Dr. Hermes, o facto de estes serem os contabilistas de verdade. Quer dizer, nós éramos os da boleia, porque passamos no período transitório. Fizemos o curso de atualização e passamos no período transitório. Estes cumprem mais ou menos com os requisitos necessários para ser contabilista ao nível internacional. Portanto, este é o primeiro significado do exame. O exame tão somente significa a transição de uma fase da boleia, se assim quisermos chamar, numa linguagem mais barata, para uma fase de mais rigor. Não que aqueles que tenham feito o curso de atualização fecham menos, né? Mas o que é facto é que eles foram submetidos a um exame. Isto, de facto, é que é o normal para aferir competências. Naturalmente que o exame funcionou como este divisor de águas, desde que terminou o período transitório, como de resto estava previsto no 232/10, que aprova os estatutos, e corrigido pelo 318/14, que vem corrigir os nossos estatutos. Na prática, começou-se um período normal de acesso à profissão, como de resto fazem as outras ordens, isso faz ao nível internacional. Nós vamos a caminho do 5º exame de acesso. Este é o 5º exame de acesso, que está previsto para a semana de 12 a 16 de dezembro. Nós já temos mais de 1.040 inscritos. Quando comparamos com o 4º exame, que foi realizado em novembro de 2021, e vamos só citar mesmo este, para efeitos comparativos, tivemos um total de 798 inscritos. Portanto, 2021 para 2022, até o momento tivemos um aumento de 242 inscritos, em termos absolutos, o que em termos relativos representa um aumento de 30,3%, com tendência crescente até a data da publicação das listas definitivas. Está-se a melhorar o processo de admissão ao estágio, né, com vista a termos mais membros, claro, está-se a melhorar o processo de admissão ao estágio, a reforçar a preparação dos estágios de modo a diminuir o índice de reprovações no exame. A título ilustrativo, temos o curso de preparação para o exame, pois muitas das lacunas vêm de programas curriculares das instituições de ensino superior. Para além disso, para além do EAC, a OCPC também tem estado a celebrar protocolos com algumas universidades com vista a fechar mesmo isto. Muito bem, muito obrigado, Dr. Seixas. Então, todos ao exame, e estamos todos aqui também para apoiar este exame. Dr. Seixas, mas sente que os contabilistas e peritos, ou seja, os membros da Ordem, já são valorizados a nível da sociedade, a nível das empresas em que trabalham e prestam serviço, ou sente que ainda há algum trabalho a fazer e, por isso, no plano de mandato terá algumas coisas para melhorar essa valorização? Ainda não somos valorizados como desejamos, 8 anos depois da criação da Ordem, né? Refiro-me em concreto desde a tomada de posse dos primeiros órgãos sociais em 2014, já lá se vão 8 anos. Portanto, mas também se disséssemos que não houve progressos, estaríamos a ser injustos. Houve algum progresso, porém não ainda o desejável, não ainda aquele que se esperaria. A qualidade e a maior divulgação dos serviços dos contabilistas e auditores é que vai permitir esta valorização. Isto passa essencialmente na aposta, na formação contínua e, em última instância, na obtenção da nossa própria certificação. Tudo isso que nós fazemos aqui hoje, ao nível do estágio, depois do exame de admissão, é o processo inicial. Porque o objetivo é nos tornarmos como hoje é o HCA, o CIMA, né, que são certificações de ordens. Se o indivíduo, quando tem aquela certificação, tem uma carteira que o habilita, né? Ele vai lá e diz: eu sou CPA, eu sou ACCA. Não sei se a nossa certificação seria Kianda, Kwanza, seja o que for. Mas quando dissesse eu sou Kwanza, significa que tem a certificação da Ordem dos Contabilistas de Angola. E, de acordo com o valor dessa certificação, ele podia trabalhar em geografias que reconhecessem essa certificação. Isto é um caminho que está a ser feito devagar, isso precisa de um engajamento dos vários stakeholders, incluindo o governo, os reguladores, o próprio Estado, porque esse caminho de robustecimento da profissão de contabilidade não se faz de forma isolada. Todos os países que
têm a profissão reconhecidamente valorizada, fizeram um esforço conjunto e multilateral. E é essa também a nossa expectativa, através do engajamento dos vários parceiros existentes aqui. Esperamos que a intervenção de agentes externos a sinalizar para os membros do governo e para os outros parceiros sobre a importância da contabilidade nos venha a ajudar como um processo de aceleração. Muito bem. Dr. Seixas, já para fechar, sabemos que naturalmente no final do ano, e como passará a ser habitual aqui no Contas na Hora, teremos aqui o Presidente do Conselho Diretivo, o Dr. Ribeiro, para a entrevista de balanço das atividades realizadas durante o ano, projetar o ano seguinte e também o balanço daquilo que está a ser feito a nível de mandato e etc, etc. Mas, obviamente que isso é algo para anunciar e para que os membros fiquem a aguardar com ansiedade. No seu caso, gostávamos que recomendações deixa aos membros, aos parceiros da Ordem, para que venhamos a ter uma Ordem cada vez mais forte, mais atuante e mais impactante na sociedade. Joel, peço desculpas, isto mesmo eu faço a título individual, apesar do que o Dr. Ribeiro vai fazer esta passagem, mas como vamos mesmo para uma entrevista, eu queria dar notas soltas sobre isto. Na verdade, eu não falaria do que foi feito no mandato sem antes passar pela forma como se fez a transição. Quando, em abril de 2021, nós tomamos posse como novos órgãos sociais eleitos, nós assumimos um conjunto de passivos típicos da situação. A pandemia apanhou-nos todos de surpresa, entretanto, isso não deixou de ser um choque externo que afetou significativamente o ciclo de exploração deste Conselho Diretivo. Só para citar alguns, nós, e perceba que isso é bom, apesar de estar nas instituições financeiras, é preciso citar que, em termos de passivo, nós encontramos uma dívida com o Banco Econômico, que é para a compra da academia nossa, no valor de 607.948.000. Devíamos também a PAFA 12 milhões, o Dr. Rui Almeida 7.400.000, a KPMG devíamos 23 milhões, a Camsoft devíamos 18 milhões, devíamos a Webtec 22 milhões e a Academia BAE, que tem uma dívida por reconhecer de aproximadamente 11 milhões. Hoje a dívida está razoavelmente reduzida, né? Pagamos as prestações regulares do Banco Econômico, liquidamos totalmente a dívida da PAFA, a dívida do Dr. Rui Almeida, da KPMG, e estamos em processo de liquidação da dívida da Webtec. Ou seja, até aqui foram pagos de prestações as dívidas 153.189.639,88 kwanzas. Estes recursos, se não fossem canalizados para a liquidação de passivos, que são todos da Ordem, estariam a ser canalizados para a execução das ações do plano de mandato. Como deverá perceber, também logo que entramos tivemos uma ocorrência menos boa que está a cargo da polícia, que efetivamente um nosso funcionário cometeu um furto de 9 milhões que metemos imediatamente a contas com a justiça, ressarciu parte e o resto está por recuperar na polícia. Portanto, trouxe esses números porque parecem são desconhecidos do largo público e como é mesmo contabilidade é bom prestarmos um bocadinho de contas. E como poderá perceber, o detalhe será dado pelo Dr. Ribeiro, mas de facto o nosso programa de mandatos foi feito por dimensões. Há aqui a organização, o desenvolvimento organizacional. Neste ponto particular foi recrutado o novo diretor financeiro, um responsável pelos recursos humanos e um contabilista no processo de robustecimento da atividade interna da OCTCA, né? Naturalmente que está em curso também a alteração do modelo de contratação dos formadores da academia, porque nós entendemos que a academia, sendo uma instituição com receitas eminentemente variáveis, devia ter também a sua estrutura de pessoal, custos variáveis. Nós temos formadores internos que representam custos fixos e, na verdade, com o choque externo da pandemia, experimentamos essa rigidez na alteração do modelo de negócio, porque, efetivamente, não conseguimos despedir as pessoas, não conseguimos flexibilizar o negócio, porque são formadores internos. Estamos a repensar, efetivamente, a reconstrução deste modelo de negócio, adaptá-lo à realidade, permitindo que ele se possa mover com mais facilidade. Eu não vou esgotar tudo. No desenvolvimento institucional fizemos algumas ações também, né? Está elaborado o draft do plano estratégico, estamos a acolher contribuições 2023-2027, porque também é uma das exigências desse caminho que vamos fazer.
para o IFAC e efetivamente aguardamos sugestões. Estão a ser reformulados os programas Contas na Hora e Quartas na Ordem, com vista a cumprirem melhor a sua função. O processo de construção do novo site está quase terminado. A qualquer momento anunciamos aos membros. De facto, ao nível dos normativos de contabilidade e auditoria, nós estamos a aguardar que o CNCA arranque, como já disse ali, para que efetivamente possamos fazer contribuições mais cabais. Tentamos fazer um protocolo com o FACRA, no sentido de criar oportunidade para os nossos membros. Claro que no nível mais interno começou-se o processo de apetrechamento da academia ou CPCA com a aquisição de um gerador novo, a Barlo World. Aqui também estamos a apetrechar a secção regional sul, mais concretamente a Willa, de modo a que aquela sala se torne um lugar multifuncional para os membros. E, de resto, os eventos, para não esgotá-los aqui, como disse bem, vamos permitir que, de facto, na grande entrevista com o Presidente, isto se possa fazer, sem perdermos de vista o que já foi dito aqui, que é a visita que fizemos ao ROC, e, efetivamente, não menos importante, a aprovação em Assembleia Geral dos regulamentos de disciplina e de controle de qualidade que estão nesse momento em fase de preparação para a efetiva implementação. Doutor Joel, eu não queria me alongar para não ficar sem... Muito bem, doutor Seixas, muito obrigado. Deu já aqui boas notas sobre este ponto. Doutor Seixas, muito obrigado por essa entrevista. Naturalmente que contamos consigo para próximas ocasiões e claramente só nos resta agradecer. Muito obrigado, doutor Seixas. Continuação de excelente quarta-feira. Obrigado igualmente, Joel. Bom trabalho. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAI. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAI. Agora disponíveis em todas as agências BAI. BAI. Confiança no futuro. Contas na Hora. Nós temos muita dificuldade que os nossos clientes cumpram um regime de faturas e documentos equivalentes. Não são eles a emitir os seus documentos, é que as compras que eles fazem no mercado não se compara. É óbvio que notamos uma melhoria nesse sentido. Por mais que haja essa situação, parte das faturas, que nós alertemos para essas faturas, vêm sempre. O que é que nós dizemos? Reportem à AGT, leva a vossa parte, denunciem essas situações. Não vemos coisas concretas a acontecer. As empresas começam já a ter umas da gaveta, só a pedir perdão, e algumas assim um bocadinho manhosas, mas a verdade é que tudo é exigido às empresas e quanto mais certinhas as empresas estão e melhor organizadas estão, mais inspecionadas são pelas finanças. E isso também é uma coisa que é complicado e nós explicarmos isso aos nossos clientes também é complicado porque vêm se calhar o libanês do lado a vender a metade do preço e ninguém vai lá e eles que têm tudo organizadinho, tudo certinho, direitinho, são inspecionados constantemente, todos os anos levam uma inspeção. Não é justo. Estas são as nossas grandes dificuldades. É a legislação, é disciplinar os nossos clientes no sentido de toda a documentação estar certa de acordo com o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes e a parte de nós estarmos sempre a obrigá-los a cumprir essa parte. E outro problema também é a informalidade toda que Angola tem. Contas na Hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Contas na Hora.
E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Contas na Hora. O nosso convidado é o vice-presidente do Conselho Diretivo da OCPCA, Dr. Alberto Seixas. Já sabe, doravante a hora 11 é a hora de Contas na Hora. Não vamos sair sem antes recordar que faltam apenas 4 dias para a 6ª Assembleia Geral Ordinária dos Contabilistas da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. O evento está agendado para este sábado, 26 de novembro, a partir das 8 horas, na sala de reuniões do edifício em que está a sede da OCPCA, ou seja, aí perto da Igreja Sagrada Família. A todos os membros solicitamos a participação e que confirmem a sua presença ou online ou presencial. Teremos muito gosto de contar convosco. Este programa conta com a produção de JCS Comercial, técnica de António Santos, realização de João Costa, coordenação de Mateus Gonçalves, apresentação estive eu também, João Costa. Todos, continuação de excelente quarta-feira. Nós voltamos, se Deus quiser, na próxima semana e no mesmo dia, e aqui na LAC 95.5 FM. Até lá, um forte abraço. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.